Você já deve ter visto algumas notícias do Afeganistão aí nos últimos dias. Vou colocar as imagens para você lembrar, porque especialmente as cenas chocantes dos afegãos tentando a todo custo deixar o país depois que o Talibã tomou a capital Cabul. E isso aconteceu logo após a retirada das tropas norte-americanas. Os Estados Unidos retiraram as tropas do Afeganistão. E o regime do Talibã dominou o Afeganistão de 96 a 2001, adotando uma visão rigorosa da lei islâmica, impondo grandes restrições, especialmente às mulheres, que não podiam estudar e nem trabalhar. Mas você pode estar se perguntando por que nós, aqui no Brasil, no Piauí, precisamos entender e acompanhar essa relação do Afeganistão, principalmente com as grandes potências mundiais, que são os Estados Unidos e a China. Sim, claro, nós precisamos. E você vai entender melhor na conversa que a Gorete Santos vai ter agora com o cientista político Ricardo Alage. Gorete, bom dia mais uma vez. Mais uma vez, bom dia, Nádia, a você e a todos, né? Tem impacto, sim, com a globalização, com o mercado internacional, qualquer coisa pode interferir em outros países. A gente vê em 4 meses, eles acabaram tomando o país depois de 20 anos. A gente vai conversar agora com o economista Ricardo Alage, tentando entender um pouco, né, desse reflexo que pode ter essa retomada do Talibã no Afeganistão. Aqui no Brasil, por exemplo, no estado do Piauí, quais que podem ser as consequências, os impactos econômicos, políticos também. Bom dia. Tá, bom dia a todos. Bem, eu vejo de imediato 2 questões, né? Porque o Afeganistão está no meio do caminho, digamos assim. Ele nem está no Oriente Médio, nem está lá no Extremo Oriente, né? Mas ele é fundamental na política asiática da americana e do Ocidente, né? Então eu acho que isso aí, esse deblaque já era esperado, os Estados Unidos já vinham se retirando, o Trump, que é um homem de negócios, né? Ele pensou, bem, por que estamos gastando tanto dinheiro, né? E não conseguimos transformar o Afeganistão, quer dizer, queriam transformar o Afeganistão na democracia ocidental. Eles falharam nisso aí. Então essa retirada já era esperada, já vinha acontecendo. Esse desastre que foi, digamos, foi uma má condução, digamos assim, da retirada americana, que já era esperada. Mas voltando aos cenários, então eu vejo 2 cenários. Primeiro, a questão do Irã, né? O Irã é muito importante, porque é um grande produtor de petróleo. E nesse momento, antigamente você tinha o quê? Você tinha tropas americanas no Iraque, você tinha tropas americanas no Afeganistão e você tinha as tropas americanas no Golfo do Pérsico. Ou seja, o Irã estava cercado dos Estados Unidos, que de certa forma continha as ambições iranianas. Então isso não há mais esse freio nesse momento, a gente não sabe exatamente se o Talibã vai se aliar ao Irã ou não, mas de qualquer forma é bem provável que o mercado de petróleo e as ambições geopolíticas do Irã cresçam a partir desse momento, trazendo, né, estabilidade no preço do petróleo e talvez inflação, né, para os próximos meses, né, dado, digamos, um impacto disso no mercado mundial. A outra questão que eu vejo, que para o lado de lá, para o lado do Extremo Oriente, é porque já existe um consenso em Washington. O principal inimigo, o principal ponto nevrálgico da política externa norte-americana agora é a contenção da China. Embora chegue uma contenção lá, digamos assim, no Mar da China, por enquanto. Mas também a projeção, digamos assim, geopolítica da China. Então isso, de certa forma, abriu um espaço para, mais um espaço, na verdade, para a expansão da China, e isso pode trazer também tensões no mercado mundial, vai trazer certamente tensões maiores para o ano que vem, e também isso pode atrapalhar o comércio internacional, o comércio brasileiro. Ainda não sabemos plenamente essas consequências, mas aí criou-se, digamos assim, ficou bem claro agora que a estratégia americana é essa estratégia de contenção chinesa. Muito obrigada, professor Ricardo Alage. Pedir desculpas, né? O tempo tão curto, professor, mas obrigada pela sua participação. Já deu para a gente ter uma compreensão desses impactos que podem vir a partir de agora, em um momento que a gente já vive instabilidade, né, Nádia, em função da pandemia que se arrasta aí desde o início do ano passado. Nádia. Obrigada, Gorete, professor Ricardo Alage. Se a relação Estados Unidos e China já não era boa, né? Imagina agora com essa tensão lá no Afeganistão. A China, inclusive, foi um dos primeiros países a apoiar o novo regime, até porque tem interesse ali na fronteira. Infelizmente, a gente tem um tempo curto para explicar tudo isso, mas sabemos que teremos uma repercussão, sim, principalmente na economia a médio ou longo prazo. Obrigada, Gorete, mais uma vez.